Vem acréscimo! Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um podcast Vem Acréscimo. Você já passou a apresentação, você já sabe como é que mais ou menos trata esse programa? Você já está habituado, já de tanto que escuta a gente toda terça-feira. Então vamos passar já aqui pro resumo, que a gente vai começar com o assunto da semana, né? Ou da semana passada, que foi sábado, que é a final da Libertadores com Palmeiras campeão em final paulista. Após uma partida truncada, ruinzinha, convenhamos, o Palmeiras decidiu no fim e levou na partida. Depois a gente vai começar falando aqui do Corinthians, dessa semana ruim, que perdeu os 2 jogos. E depois a gente fala pro São Paulo também, que não teve uma semana também muito boa. Mas para isso, durante esse programa não estou sozinho, estou com a dupla dinâmica. Estou com o Vinícius Souza e o Vitor Oliveira. Fala Vini, como é que você tá? Tudo bem? Salve artistas, futeboleiros e damas, tudo bom com vocês? Olha a nação palmeirense comemorando aí, bicampeonato da Liberta. É como diria o goleiro Marcos, o estádio Mané Garrincha também abriu gol, que é o YouTube. Mas enfim, vamos começando bem a semana, os corintianos também já estão se lamentando pelas derrotas. São Paulo que tá numa fase que tá num purgatório de derrotas. E vamos começar esse programa logo. Fala aí, Vitão, que agora tá dividindo o cabine comigo. Como é que vai? E aí, pessoal, tudo bem? Exatamente. Parabéns, torcedor, torcida palmeirense pelo bicampeonato da Libertadores. Super importante. Esse era o plano A, a conquista dos sonhos. Agora não se pensa em mais nada. Vai começar o ano feliz, quem diria? E o São Paulo caindo. São Paulo quem é? Aquele alpinista que chega lá no topo, aí depois ladeira abaixo. E o Corinthians tá aí. O Corinthians tá aí jogando. Tá pelo brasileiro, mas antes só de passar, a gente vai começar falando da Libertadores. Mas eu vou pedir para que você se inscreva no nosso canal, você que está nos escutando no YouTube. Deixa seu like, compartilha com os seus amigos o nosso podcast. Talvez esteja escutando uma chuva de fundo, tá? E onde eu tô gravando aqui tá com uma chuvinha de fundo, tá? Não tem problema. Depois o nosso editor dá uma corrigida nessa parte. Comente se você gostou, ativa o sininho e nos siga nos mais diversos agregadores de podcast. A gente tá muito fácil de você achar, pode até procurar no Google o que você acha a gente, tá bom? Então, vamos começar aqui falando da Libertadores da América. Sinceramente, a palavra que mais me passa para a cabeça é obrigado. Em primeiro lugar, agradecer a todos e de forma muito especial e carinhosa aos jogadores de Palmeiras, porque não há bons treinadores sem bons jogadores, sem bons homens. A caminhada, quem começou foi o Mr. Vanderlei Luxemburgo e ele também tem trabalho feito nesta competição. Portanto, quando eu pego na equipa, o Palmeiras estava em todas as competições. Há um trabalho também feito dele, não é só meu. Dizer também de forma muito sentida a estrutura do Palmeiras que me contratou. Uma tristeza geral, porque a gente podia, pelo jogo que fez, poderia ter saído com um resultado diferente. Parabéns para o Palmeiras, mereceu durante o campeonato, talvez não hoje, durante a partida. Eu acho que o empate seria o mais justo, ou talvez até uma vitória nossa, ou o jogo ir para a prorrogação mesmo, mas num lance que talvez vocês não entendam, mas a gente que está lá dentro vê, no qual o treinador vai pegar uma bola, está de costa, toma uma rasteira de um jogador adversário, toma uma rasteira. Eu estava do lado, a 5 metros, eu vi, tomou uma rasteira, não fez nada, não reagiu, não fez nada, foi expulso. O cidadão, o rapaz que deu a rasteira, o atleta do Palmeiras, toma amarelo. Foi pedido 5, 6 vezes, vai no VAR ver, porque é uma coisa que parece que não, mas desestabilizou um pouco os jogadores ali em 1 minuto e meio depois a gente acabou tomando. Começando aqui, você já escutou aqui a entrevista da Abel Ferreira, do campeão da Libertadores. E a gente, por uma final do tamanho Maracanã, 2 times brasileiros, teve muita emoção, jogo muito truncado. Para não falar que o jogo foi ruim, porque
teve poucas chances, foi uma final bem tensa, com muitas coisas que aconteceram, e quem vai resumir melhor essa partida não vou ser eu, vai ser o Vitor. Ele vai falar da final de como foi Palmeiras e Santos, esses 90 minutos que decidiram a glória eterna que foi o Palmeiras. Pode falar, Vitor. Então, o resumo dessa Libertadores, teve um final feliz palmeirense, mas foi um jogo bem truncado. Você estava esperando aquele placar de 5-4, 4-4, passei não, um jogo espetacular. Acabou não sendo, foi um jogo bem truncado e o Palmeiras conseguiu o gol praticamente no último lance da partida. Então, falando um pouquinho do primeiro tempo, o Santos estavam imaginando que ia entrar com o Lucas Braga, Soteldo, Marinho, Caio Jorge, mas o Cuca acabou optando pelo Sandri no meio de campo para poder conter o meio de campo palmeirense. E o Santos começou com mais posse de bola, tentando ameaçar o gol adversário, só que não teve tanta eficiência. E o Palmeiras, com o tempo, foi entendendo a partida. Ele foi interpretando a partida, digerindo também o nervosismo, né? Porque a maioria dos jogadores do Palmeirense era a primeira vez que estavam disputando a final de Libertadores. Com isso, você tem aquela ansiedade que pode te atrapalhar durante o jogo e, consequentemente, atrapalhar o seu rendimento. Mas foi um jogo bem truncado no primeiro tempo, com poucas chances de gol, com o Rony, Gustavo Gomes, o Marinho e o Soteldo tiveram dificuldades. As chances de gols foram raras. Aí, passando para o segundo tempo, o Palmeiras voltou um pouco mais energético para o segundo tempo. O Abel Ferreira fez alguma abracadabra no intervalo, falou umas palavrinhas mágicas. O Palmeiras tomou conta do jogo. E destaque negativo, digamos assim, o Marinho não foi aquele que a gente conhece dessa Libertadores e dos últimos jogos. Ele estava bem marcado, não conseguia ter muita liberdade. O Vinha e o Zé Rafael estavam marcando eles muito bem. O Soteldo a mesma coisa. Então o time do Palmeiras conseguiu anular as principais peças do Santos. E o segundo tempo parecia que de alguma forma ia para prorrogação. Chegava em um certo momento da partida, 25, 30 minutos, você via que os jogadores já estavam com aquela expressão cansada, porque é difícil jogar no Maracanã, sábado, às 5 horas da tarde. Com esse calor que vivemos nesses últimos dias, aqui a produção falou para mim que estava atingindo 40 graus. E também, só para ficar um pouco, entrar nesse contexto, não teve parada técnica, por diversos motivos que depois eu falo em uma oportunidade. Enfim, estava indo lá pro final do jogo, tudo. A partir daquele momento que todo mundo já sabe do Cuca, do Marcos Rocha, desestabilizou a equipe. Aí logo em seguida o Rony fez um cruzamento perfeito. O Rony fez aquele feitiço de botar a bola na cabeça do Breno Lopes e fez o gol. Por curiosidade, o Breno Lopes até ontem estava jogando a Série B pelo Juventude e ele decidiu a Libertadores. Entra naquela história dos heróis improváveis. Tava um monte de gente discutindo. Podia ser quem? O Vinha? Podia ser quem? O Luan? Podia ser o Danilo? O Everton, goleiro? Mas não, acabou sendo o Breno Lopes. Digamos assim, merecido. E se eu for ver pelo contexto do jogo, o Palmeiras ele soube anular o Santos, apesar que o primeiro tempo não foi aquelas grandes coisas. E a América está mais verde, mais uma vez, depois de 21 anos. E, Vitor, aproveitando já que você comentou, comenta já o porquê para o nosso ouvinte, de repente ele não sabe, por que não teve parada técnica na partida, por conta do alto calor. Eu não me lembro muito do
do número, mas tem o árbitro, que joga, que tá lá no campo, e tem o quarto árbitro. Nossa, tanto árbitro, acaba me... que ele tem um termômetro, e eu acho que tem que dar uma temperatura de 40, 42, algum número, o número mágico, que aí ele tem que, a partir dos 30 minutos da primeira etapa e da segunda etapa também, se persistir essa mesma temperatura, tem que ser obrigatório a parada técnica. Então, eu vendo isso tudo, não atingiu a temperatura para que seja possível fazer parada técnica. Um exemplo, eu acho que tem que ser 40 graus. Eu acho que não deu 38, deu 37. E eu acho que é por isso que ele não deu parada técnica nem no primeiro nem no segundo tempo. Eu acredito que isso fez uma diferença também. Você não dá uma parada técnica quando tem 40 graus. E eu acho que o jogo melhorou justamente na segunda etapa por justamente não ter esse descanso. Porque o jogo estava muito físico, muito intenso, e você correr durante 40 minutos com 38 graus de temperatura é absurdo, né? Mas isso não acaba sendo desculpa para nenhum dos dois lados. E quer comentar alguma coisa, Vitor? Não, então, é que eu me lembrei, já que você falou um negócio, isso influencia muito nas estratégias dos dois times. Os dois técnicos têm uma estratégia que propõem para seus jogadores, mas também tem que contar com o fator calor, que influencia bastante no desgaste. Isso mesmo. E desse jeito mesmo. E agora eu vou passar agora pro Vini, para ele comentar da vitória palmeirense, né? O Vitor, ele trouxe do jogo, como é que foi a partida, mas, Vini, o palmeirense agora tá feliz da vida, né? Terça-feira agora que tá nos ouvindo, ele tá ouvindo o programa rindo, né? Maravilhoso, segundo título, era o grande título a ser conquistado desde que conquistou com a era Crefisa. E aí, como é que deve estar o palmeirense? O que você enxerga nessa campanha do Palmeiras até o título? E se você quiser comentar, até do Mundial também, que vai enfrentar. Esse título do Palmeiras, o que dá pra se resumir tanto da campanha quanto esse momento de festividade, é que a torcida palmeirense tá falando assim: se isso for um sonho, não me acorde que tá muito bom, meu. Pô, sendo bicampeão com apenas uma derrota, com o melhor ataque da competição, empatado com o River, e também enfrentar um adversário que tava disputando o tetra da Liberta. Entra pra história de qualquer torcedor do Palmeiras. Porque, gente, 20 anos é literalmente a minha idade, só pra vocês terem noção. Porque, você já imaginou, tipo, 20 anos, desde o seu último título da competição? Aí você pensa, pô, que é isso, gente? Uma hora ou outra esse gás ia acabar. Agora é a vez dos outros clubes paulistas também repensarem também na Libertadores, né? Porque temos o Corinthians, que agora está sendo... que está na prateleira de baixo, né? Com um título na Libertadores. E enquanto os outros já estão com 2, como o Palmeiras e o Santos e o São Paulo estão com 3. Mas o que se dá para falar também do jogo, agora sem falar de como está o espírito palmeirense, é que o jogo, em resumo, foi ruim, teve poucos ataques, e o jogo só foi decidido na falta de concentração dos atletas. Porque o lance do Cuca com o Marcos Rocha foi o que definiu a partida. Porque logo em seguida o Rony Rústico fez o cruzamento que o Breno Lopes cabeceou, e o John, goleiro do Santos, ficou parado. Viu a bola indo morrer na bochecha da rede e ele nada pôde fazer. Aí você pensa, pô, o goleiro não estava concentrado, o time não estava concentrado, porque depois dessa expulsão, que na minha opinião não deveria ter acontecido, isso pode ter afetado a equipe santista. E agora falo, já que o Vinícius comentou do Santos, vou chamar aqui o Vitor, ele comentou mais do jogo, mas a gente vai falar do lado perdedor, que acabou sendo alvinegro da partida, que foi vice também novamente para o Palmeiras em mais uma final entre as duas equipes. Mas não dá para dizer também que o Santos fez uma má campanha também, tudo que aconteceu. A gente comentou na live os pontos fortes, pontos fracos do Santos antes de chegar na final. Mas, Vitor, vendo agora a final, o que dá para dizer que foi positivo da campanha do Santos também? O torcedor santista está triste, com justiça também, né? Perdeu o título da final da Libertadores para um rival. Mas
O que dá para ressaltar dessa campanha santista até o vice-campeonato? É normal esse sentimento da torcida santista. Tipo, faz parte do jogo. Mas digamos, o ponto positivo que dá para se tirar dessa partida é que, olhando o Santos para as outras equipes, o Santos tem menos no quesito de elenco do que todo mundo. Tanto que o Santos falou, numa época, 4% é muito. E esse 4%, olha só por onde foi parar, na final. Então eu acho que o Santos, a torcida do Santos tem que estar orgulhosa dos seus jogadores, que eu acho que ninguém, ou nós três assim, não ia pensar que o Santos, com o elenco que tem, com o time que tem, tão enxuto, fosse chegar à final de Libertadores. Mas eles foram lá com merecimento, caráter, garra, chegaram lá por merecimento, atropelando seus adversários. E também, se formos levar em conta, não foi um passeio de bola, foi um placar 1-0, para você ver como foi sofrido pro Palmeiras fazer gol. Não foi aquele placar que tipo, pô, Santos, caramba, você fez uma Libertadores tão boa, chegou na final, tomou de goleada, por exemplo. Não, foi um placar curto, 1-0. Isso é mesmo, não acabou sendo nem tão ruim. Mas essa eu quero comentar com o Vini, ele fez aqui a live comigo, que a gente fez 1 hora antes da partida, que a gente soube que o Maracanã ia ter público. O Maracanã teve público, foi um clima muito legal, eu achei que todo o clima que fizeram em volta do Maracanã, além da própria história do estádio, foi fantástica. Mas teve público e acabou sendo contestado em alguns locais, mas não é nem isso que eu quero comentar um pouco. Mas Vini, você acha que essa final com o público, falando do lado esportivo, tá? Esquece pandemia e lado político, isso não é com a gente, isso deixa para outras pessoas comentarem. Acabou tendo vantagem, né? Acabou sendo uma final mais legal por ter público, né? Novamente. Mesmo que só com 5.000 pessoas. Bom, para início de conversa, questão política jamais vai entrar no bem acréscimo. E segundo, só teve presença de público porque, assim, impossível a gente não imaginar uma final de Libertadores sem público. Porque cada torcedor tava desejando, tava com aquele sentimento, assim, eu quero estar no estádio, ver meu time sendo campeão da América do Sul. Agora que a América é do Sul porque antes as equipes do México participavam da Libertadores, mas eles abdicaram. Mas a Conmebol disponibilizou por volta de 2.500 ingressos, sem contar também os convidados, aqueles que pagam o sócio torcedor, e algumas celebridades, influencers que foram até convidadas para assistir o jogo, tanto de Palmeiras quanto do Santos. E o pessoal tava questionando que, tá tendo uma aglomeração, tinha gente que tava sem máscara. Gente, estádio de futebol, a gente tá acostumado a viver sem máscara. A gente tá vivendo com máscara agora por causa do Covid, entendeu? Então é assim, de uma hora ou outra, a gente tem que tirar a máscara. Agora, se for pra cantar, extravasar lá na torcida, aí tem que tirar a máscara tanto pra cantar, né? Ou pra soltar gritos de guerra, alguma coisa assim. Porque essa é a magia do futebol. Porque não faz sentido, assim, ter uma final de Libertadores sem ouvir os gritos da torcida, o incentivo dos torcedores. E, claro, ver um time bicampeão ou o time tetra do Brasil, aí são poucos. Quer dizer, poucos para o tetra. Agora, para quem é bi, como Inter, Cruzeiro, Flamengo, antes, agora o Palmeiras, essa é uma experiência muito boa de ter torcida. E só uma outra que não estava nem no nosso script, isso daí o Vinícius agora falou dos times brasileiros campeões. Eu queria saber de vocês dois, e até de você que está nos ouvindo, você acha que daqui para frente vai ter mais brasileiros campeões devido a esse novo formato que a Conmebol realiza da Libertadores da América? Com possibilidade de até 8 brasileiros na fase inicial, a partir da fase de grupos, por causa que 2 se classificam para pré-Libertadores, se podendo ter 6, que nem vai ser nesse caso, agora o Palmeiras campeão do Brasileiro, pode ser o Palmeiras de novo campeão da Copa do Brasil, mas com o Grêmio, e aí pode abrir 8. E se os 2 times que forem para pré-Libertadores chegarem à fase de grupos, pode ter 8 brasileiros no total da competição. Queria saber de vocês,
Você acha que daqui pra frente vai ter mais brasileiro campeão devido a essa alta quantidade de times? Pode começar, Vitor. Mais brasileiros campeões nesse novo formato? Olha, se você for ver pela quantidade de títulos por países, a Argentina tem 25 e o Brasil acabou de conquistar o 20º. Tem uma grande supremacia entre a Argentina e brasileiros. Mas essa deve ser a nova tendência. Eu acho que os times brasileiros são bem melhores que os times dos nossos vizinhos aqui da América do Sul. A Argentina levando um pouco de vantagem. Então eu creio que, é claro, com todos os times se reforçando, tudo, tendo um projeto bem definido, que não aconteça nenhum percalço no meio do caminho. Mas eu creio que essa deve ser a nova tendência dos times brasileiros conquistarem as Libertadores. E você, Vini? O que você acha? É muito bem provável que pode ter sim uma final brasileira, a não ser que se repita o Palmeiras na final também, só que com outro time brasileiro ou outro time da América do Sul. Pode ser até time argentino ou uruguaio. O que importa é que pode enfrentar qualquer um e tem que ganhar. Agora, isso também, de ter mais brasileiros na Libertadores, isso também vale também para a Copa Sul-Americana, porque é mais brasileiros na Libertadores, só que também tem uma certa quantidade que vai para a Sul-Americana. Na situação atual, por exemplo, já temos Bragantino, Atlético Goianiense, Corinthians, o Santos, mesmo sendo vice-campeão da Libertadores, está em 11º na classificação, o Ceará, e se não me engano tem o Fluminense que tá na zona portuária, a zona da porta, digamos assim, que é aquele que tá ou vai para pré-Libertadores ou ele vai indo para Sul-Americano direto. Mas seria uma boa, assim, mais uma final entre brasileiros, porque assim o Brasil conquista seu logo em 2021, sendo que o Palmeiras ganhou esse bicampeonato na edição de 2020. Exatamente, eu tô com vocês, eu também acho que daqui pra frente vai ter mais brasileiros conquistando a Libertadores por causa da alta quantidade, que vai praticamente o dobro se todos os brasileiros passarem da pré-Libertadores também. E agora vamos chegar aos próximos jogos. Palmeiras jogou nesse sábado e vai jogar terça-feira contra o Botafogo em casa. Um pouco depois, você está ouvindo o podcast de manhã, de tarde, logo foi soltado de manhã. Você vai já poder acompanhar o jogo do Palmeiras. E o Palmeiras vai domingo para o Catar enfrentar o time, provavelmente o time mexicano, que vai ser definido ainda no domingo, dia 7, pelo Mundial de Clubes. Então, soltando só do que a gente colocou na semana passada, a gente não fez a previsão da final da Libertadores, que a gente fez até uma live. A gente colocou que o Palmeiras ia ganhar do Vasco e não acabou acontecendo. O mais próximo foi o Vitor, que chegou num 2-1 e o placar foi 1-1 do jogo. Então, o nosso setorista agora vai comentar do Palmeiras mesmo, que é o Vitor. Vai ser Palmeiras e Botafogo. E o que dá para esperar desse jogo, Vitor? Depois você comenta também do Mundial de Clubes, que ainda não tem rival definido. Primeiro sobre esse jogo do Palmeiras e Botafogo, terça-feira. Informações recebidas é que o Palmeiras vai com o time titular. Não, tô brincando. Vai com o time totalmente reserva. Porque as pretensões são o conquistado, sonhado Mundial. E olha, contra o Botafogo. Eu fico às vezes até dando risada, porque o Palmeiras vai com o time reserva, totalmente. E vai enfrentar o Botafogo. Tô até com medo de dar palpite, assim, porque, caramba, será que com o time reserva o Botafogo vai ganhar? Não sei, o Palmeiras vai ganhar. Entendeu? Fica com aquela sensação que, caramba, será que agora o Botafogo vai ganhar ou não? Mas eu creio que o time do Palmeiras, pelo menos os reservas, vão jogar com tudo pra ter alguma chance de viajar lá pra Catar, pra se juntar aos titulares. Vai ser um jogo pro lado do Palmeiras, assim, vai ser os reservas, beleza, mas eles estão envolvidos também. Vai ser um jogo bem feliz. Eles vão jogar com uma leveza incrível. O time acabou de ser campeão da Libertadores, já alcançou o projeto Abel e vai desfrutar desse momento. Eles vão jogar bastante. O professor vai ficar de olho para
quem que ele vai levar para se juntar à delegação lá no Catar. E o Botafogo vai jogar mais uma partida. Vai ver se consegue se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Então eu prevejo um jogo bem igual. Eu sou igual, né? São os titulares do Botafogo, mas os reservas do Palmeiras, que não são ruins, né? Então vai ser um grande jogo. Vocês querem fazer... Ainda não está definido quem o Palmeiras vai enfrentar. Provavelmente vai enfrentar o Tigres do México. Parece que alterou o formato do Mundial. E agora os brasileiros vão enfrentar os mexicanos, o vencedor da CONCACAF. Pode falar, Vitor. Não, é que vai ter primeiro o jogo do Tigres do México e o USEN da Coreia. Aí o vencedor desses dois vai enfrentar o Palmeiras. Que o jogo é na quinta-feira às 11 horas. Então, a gente não vai fazer uma previsão do Mundial. A gente vai ver daqui pra frente como é que a gente vai fazer. Mas vamos fazer só do Botafogo, nossas apostas para os jogos do Botafogo, que a gente tem certeza que o Palmeiras vai enfrentar. Então, vamos começar com o nosso setorista, o Vitor. Quanto você acha que vai ser Botafogo e Palmeiras com time reserva em São Paulo? Vai ser 2-1 Palmeiras. Você, Vini? Mano, pelo que o Botafogo tá de ruindade nesse campeonato, e com o Palmeiras com autoestima elevada depois de uma festança pelo bicampeonato da América, eu acho que o Palmeiras vai entrar extremamente animado e, cara, o Palmeiras vai golear de 4-0 o Botafogo. 4-0, e eu acho que vai ser 2-0 por causa que o Palmeiras vai estar com o time reserva. Se fosse com o titular, eu apostava em goleada. E agora, vamos para o lado do Santos, que aí o nosso outro setorista vai comentar com a gente, que é o Vinícius. Santos perdeu a Libertadores e agora vai enfrentar quarta-feira, dia 3, o Grêmio às 4 horas da tarde. E no sábado enfrenta o Atlético de Goiás. O que você espera dessas partidas, Vini? Principalmente depois da derrota para a Libertadores. Bom, perseguida para todos os jogadores do Santos, porque apesar disso, desses 4%, por causa do quanto eles foram criticados pelos argentinos, por causa das chances de ganhar o título, aí o Santos agora vai buscar a vaga da Libertadores, porque no momento atual, que está em 11º, aí tem que engatar uma série de vitórias para ficar entre os primeiros, já que virou G7 com o título do Palmeiras. E os próximos jogos serão jogos que o Santos vai ter que botar concentração máxima e também estratégia, porque era para esse fim de semana ter rolado o clássico Santos e Corinthians, mas foi adiado por causa da final. Ainda vão definir quando será o jogo, mas enquanto isso o Santos é cabeça fria, deixar tudo o que aconteceu para trás, se orgulhar pela campanha que tem feito. Fez uma campanha idêntica ao Palmeiras. E também parabéns pro Cuca, porque se o Santos ganhasse esse título, teria que dividir o prêmio, a Libertadores. Quem devia também levantar a taça era o Cuca, se ganhasse o Santos. E só para título de curiosidade, a gente não comentou muito, mas o vencedor do melhor jogador da América, que a gente comentou, foi o Marinho, e ele levou um anel cabuloso para casa, cheio de diamantes. E agora vamos para os placares dos jogos do Santos. Você, Vini, quanto você acha que vai ser Grêmio e Santos no Rio Grande do Sul e depois Atlético de Goiás e Santos em Goiás? Bom, primeiro Grêmio e Santos. Eu acho que o Santos vai ganhar de 2-1. Aí quanto o Atlético de Goiás também fora, eu acho que vai empatar em 1-1. Você, Vitor, quanto você espera que seja Santos e Grêmio no Rio? Grêmio e Santos e Atlético de Goiás e Santos. Santos e Grêmio vai ser lá no Sul. Vai ser 1-1. E contra o Atlético de Goiás em Goiás? Vai ser 2-1 pro Atlético. Eu já acho que o Santos vai empatar com o Grêmio também 1-1, repetindo o placar que foi na Libertadores. E contra o Atlético de Goiás eu acho que ganha de 1-0, ainda sendo otimista, mas vamos lá. E agora a gente termina aqui o nosso metade do programa aqui sobre Libertadores
E depois, agora a gente vai falar do Corinthians e aí por último a gente passa para o São Paulo. Boa noite a todos, boa noite João Paulo. Eu não posso estar satisfeito com nenhuma atuação no dia de hoje, né? Nós temos que ser realistas, o Corinthians fez um jogo abaixo daquilo que pode fazer, não faltou entrega, não faltou luta. Eu vi um time que buscou até o último segundo do jogo o resultado, que esteve mais concentrado no segundo tempo do que no primeiro, então seria muito injusto que eu analisasse os atletas de forma individual. Hoje o Corinthians perdeu um jogo onde ele brigou muito, mas faltou um pouco de refino, faltou tomar as melhores decisões e isso, de certa forma, impactou diretamente no resultado da partida. E agora, a gente já escutou a entrevista coletiva de Mancini depois do jogo contra o Bahia. A gente vai falar aqui do Corinthians, que não teve uma semana boa. O Santos, a gente comentou que teve uma semana ruim por causa que perdeu a Libertadores, mas o Corinthians também teve 2 jogos durante a semana e acabou perdendo os 2. Perdeu para o Bragantino de 2-0 e perdeu para o Bahia de 2-1. Então quem vai resumir melhor essa semana corintiana, que não foi positiva, vai ser o Vinícius, nosso setorista também corintiano. Nosso setorista, depois você edita, Vini. Seu setorista do Corinthians, ficou meio feio. Depois você corta só essa parte. O setorista do Corinthians. Como é que foi a semana dessa derrota, Vini? Bom, essa derrota do Corinthians é uma derrota que nenhum dos torcedores do Corinthians esperava que fosse dessa maneira. O Corinthians, nos jogos que teve, parecia que ia ganhar um alento, uma folga. Ia pegar uns clubes que tecnicamente são inferiores ao Corinthians e que o Corinthians ia ganhar fácil. Sabe de nada, inocente. Bragantino, primeiro, venceu por 2-0 com os 2 gols feitos no primeiro tempo. Nesse jogo, o Corinthians não mostrou nem poder de reação e muito menos não soube furar o bloqueio da defesa do Bragantino. E também, vale ressaltar também que assim, se pro Corinthians falta futebol, imagine pros jogadores que estavam com vontade de entrar na briga, porque olha, tinha jogador que saia do banco para brigar, gente. Exemplo, Everaldo, Luan, esses 2 até certo tempo jogavam bola, mas já vi que se perderam no UFC, né? Alguém andou jogando Street Fighter, alguma coisa assim. Mas enfim, terminou 2-0 pro Bragantino em plena Neoquímica Arena e o Corinthians perdeu a chance de colar no G7. Só que essa situação só piorou porque uns dias depois o Corinthians divulgou uma nota que estava com 10 jogadores com Covid e eles foram isolados. Só que o que piorou nessa partida contra o Bahia é que o Corinthians lançou uma contraprova avisando que esses 10 jogadores que estavam infectados com Covid, na verdade, não estavam. Ou seja, o Corinthians teve que jogar sem os seus jogadores que estavam com Covid. Aí o Corinthians pegou o Bahia recheado de reservas. E o jogo do Bahia, o Corinthians até que dominou o Bahia nos primeiros minutos de jogo. Até os 30 minutos estava indo muito bem. Só faltava acertar o gol do Douglas, que é o goleiro do Bahia. Mas o futebol é uma caixinha de surpresas. Quando a gente via que o Corinthians ia abrir o placar, quem na verdade abre é o Bahia, com um gol de Gilberto. E o mais engraçado de tudo, logo no jogo 500 do Cássio, 500 jogos fazendo milagres, defendendo a meta corintiana, conquistando 9 títulos com a camisa do Corinthians. Pensa num goleiraço que é o Cássio, que nunca pensou que no seu jogo de número 500 com a camisa do Corinthians ia ser um desastre a partida. Mas o que piorou veio depois. O que piorou é que o Fábio Santos errou o passe, o Bruno Mendes deixou ele na fogueira e o Índio Ramírez partiu para cima da zaga do Corinthians, bagunçou e fez um golaço. 2-0. É isso, gente. Índio Ramírez, quer dizer, é Juan Ramírez o nome dele, só que porque eu falo que é Índio Ramírez, aí não sei se é apelido. Só que tem um detalhe também do Índio Ramírez. Depois daquele episódio da injúria racial que ele falou do Gerson lá, parece que o Índio Ramírez está jogando todos os jogos do Bahia com ódio, porque
cara, ele despertou um monstro que até agora ninguém soube parar esse cara. Mas tem que ficar de olho nele que o cara é bom de bola mesmo. Mas o primeiro tempo terminou 2-0 pro Bahia. E o Corinthians, numa desatenção danada, não conseguia controlar as ações do jogo depois disso. Aí começou o segundo tempo, pouca coisa mudou, o Corinthians tentava o gol, mas não conseguia. Aí o Mancini resolveu mexer no time, né? Colocou Gabriel Pereira, colocou colocou Raul Gustavo, colocou o Ederson e alguns jogadores que estavam sendo pouco aproveitados. Nessas mexidas, Gabriel Pereira foi o que mais se destacou, porque aos 30 minutos do segundo tempo, Gabriel Pereira fez o lance, fez uma jogada que deixou o Gabriel na cara do gol para diminuir o placar. 2-1 pro Corinthians, quer dizer, 2-1 pro Bahia. Aí depois foi só pressão pra cima do Bahia e o Bahia apostando nos contra-ataques. E novamente o Corinthians saiu derrotado porque não soube furar o bloqueio, a retranca do Bahia, e também por falta de incompetência de alguns atletas. Porque tem uns atletas que desistiam das jogadas, tinha uns atletas que erravam muito os passes curtos, e a gente achava que, tipo assim, mano, é um passe curto que não dava, porque não dava pra errar, e ele consegue errar. E também, se eu contar também, que o Bahia tá entrosado e tá buscando recuperação do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians, ele também, além do desempenho também, que você falou que não fez um bom desempenho nos 2 jogos e tudo, e é justo mesmo, realmente o Corinthians não foi bem nas 2 partidas, acabou travando nos seus 45 pontos, que já conseguiram de uma forma espetacular, com muitas vitórias, sem perder, e viu outros times chegarem, né? O Corinthians acabou perdendo até posição. Hoje o Timão tá na 10ª posição. Tudo bem, tem um jogo a menos que é contra o Santos, mas viu o Atlético do Paraná e o Ceará passarem. E o próprio Atlético de Goiás também empatar na pontuação. Vini, o Corinthians não está bem também, jogando bola. Mas para piorar também tem outros times que chegaram e também estão querendo pegar essas 8 vagas, essas 7, possível 8 vagas da Libertadores da América também. Bom, eu vou comentar aqui 2 coisas. A primeira é sobre o jogo do Bahia. Apesar do jogo do Bahia, o Corinthians ter perdido por incompetência dos jogadores e também pelas chances perdidas, também eu esqueci de falar do árbitro do jogo, que foi péssima arbitragem do jogo do Corinthians. Marcou faltas desnecessárias, chamou o VAR onde não devia. E, cara, foi uma partida desastrosa do árbitro daquele jogo. Eu só queria também dizer isso. Agora, retomando a sua pergunta, o Corinthians, a última vitória do Corinthians foi contra o Sport, de 3-0, que foi aquele pós-jogo que o Corinthians tomou uma goleada do Palmeiras, de 4-0. Mas os adversários chegaram, né? O Bragantino, que até antes estava na 14ª posição, subiu para a 11ª até umas rodadas atrás. Se não me falha a memória, o 12º. E agora a briga para a Libertadores ficou embolada mesmo. Parece que agora vai ficar mais apertado do que Chapéu Novo, porque tá todo mundo empatado com 45 pontos. Mas tem um detalhe que também vai ressaltar. Bom, ambos desses times, como Santos, Corinthians, Ceará, Atlético Goianiense, Bragantino, eles atingiram a pontuação o suficiente para não ter chance de ser rebaixado em 2021, para jogar Série B em 2021. Também é um detalhe, né? Os 45 pontos mágicos. Mas eu ainda quero perguntar sobre isso. Você comentou sobre a atuação do Corinthians, a gente comentou a situação na tabela. E a gente, alguns programas atrás, tinha certeza de que o Corinthians ia pegar se não fosse pegar uma vaga, ia brigar pela vaga na Libertadores da América. Hoje ainda dá para dizer a mesma coisa? Mesmo com a derrota para o Palmeiras, as 2 derrotas essa semana, nesses meio de 4 jogos, se você for pegar o retrospecto das últimas partidas, o Corinthians só ganhou do Sport. E dá para dizer ainda que o Corinthians vai chegar na Libertadores? O Corinthians ainda tá brigando por Libertadores, só que as derrotas estão aparecendo e a chance tá ficando. Se nos próximos jogos o Corinthians perder
por exemplo, perder pro Santos, perder pro Atlético Paranaense, por exemplo, aí é classificado para a Sul-Americana. Porque o time do Corinthians, mesmo estando limitado, ele pode sim chegar numa final de Libertadores e também pode chegar em final em qualquer lugar. Porque o Santos, pegando o exemplo, não contratou muitos jogadores por causa da punição da FIFA, mas usou o que tinha para empurrar o clube para a final. A não ser que esse enredo possa se repetir com o Corinthians. Porque o Corinthians, apesar de ter feito grandes investimentos no Luan, que hoje é banco do Corinthians, chegou a pegar Covid. Ele é um dos jogadores que pegou Covid, que apresentaram contra a prova que ele não pegou. Aí o Corinthians tem que também rever os conceitos. Porque tem jogadores que estão abrindo mão de jogar bola. E isso está errado. Porque se tá jogando no Corinthians, por que a pessoa vai deixar de jogar bola? Não quer seguir a filosofia do clube. Porque o clube quer mudar a postura, quer uma maneira de jogar. Então, é isso que a torcida quer. O estilo diferente. Quer que o Corinthians, assim, chega mais ao ataque, joga bonito, cria jogadas com personalidade, o coletivo, o individual, quer tudo funcionando. Hoje em dia o Corinthians está usando a tática como estratégia. Tipo, se usa o 4-3-3, vai esse mesmo. Se usar o 4-5-1, vai esse mesmo. Entendeu? Aí o Corinthians vai assim. A estratégia geralmente é o esquema, a tática. O Corinthians literalmente não usa a habilidade dos jogadores para gerar mais vitórias para o clube. E já que o Vinícius ele fez esse comentário / crítica bem incisiva contra o time do Corinthians, e com justiça também, eu queria comentar agora com o Vitor que o Corinthians só tem mais um jogo essa semana. Diferente da semana passada que teve 2, o Corinthians só vai ter um jogo contra o Ceará. Vai ser em casa, na quarta-feira, às 9h30. Vitor, considerando a fase ruim que o Corinthians vem enfrentando, apesar de um início de ano bem otimista com a goleada contra o Fluminense, o que dá para esperar do Corinthians contra o Ceará, que é um rival direto por vaga na Libertadores? Em relação a esse jogo, Luiz, Corinthians e Ceará, na tela da Globo, às 9h30, eu acho um jogo bem parelho com o Corinthians e Bragantino. Que eu vejo o Bragantino e o Ceará times parecidos. São times chatos de ganhar, e quando perdem eles vendem caro essas pontuações. Então, eu não tô falando aqui que vai se repetir, o Corinthians vai perder do Ceará, não tô falando isso. Eu só tô querendo dizer que vai ser um jogo bem complicado, porque o Ceará vem numa crescente, uma consistência enorme. Vem ganhando umas certas partidas, tem o seu principal jogador, o Vina, como eu sempre falo aqui, o Vina, um grande jogador, e é um rival que está lutando por uma vaga na Libertadores junto com o Corinthians. Então vai ser um jogo bem disputado e bem legal de se ver. E agora vamos às nossas apostas. Só o Vinícius Cuiz corrigiu a sua aposta para o jogo contra o Bragantino. E de qualquer forma nenhum de nós acertou. Ninguém acertou. Não teve nem perto, então não preciso nem dizer que a gente não esperava um 2-0 para o Bragantino. E contra o Bahia também, a gente também não fugiu muito. Todos nós acreditamos numa vitória corintiana. E só o Vini, por exemplo, que acabou invertendo o placar. Aqui estava em 2-0 para o Corinthians e foi 2-1 para o Bahia. Então, a gente também não acabou acertando o placar. Mas agora vamos fazer a nossa aposta para o jogo contra o Ceará. Vini, quanto você acha que vai ser Corinthians e Ceará em São Paulo? Será um jogo difícil para o Corinthians. Tem que ser um jogo em que o Corinthians tem que ter postura para jogar contra o Ceará. E eu acredito que será empate em 1-1. Você, Vitor? 2-1 Corinthians. Torceu aí, ó, tá vendo? É otimista. Eu tô com o Vini. Eu espero um jogo muito complicado, mas com gols. Então eu coloco no 1-1 também. Então a gente fecha aqui o nosso resumo corintiano da semana. E agora a gente vai falar do último, não menos importante, do São Paulo. O momento é muito ruim, mas eu não pensei nisso não. Eu confio nos jogadores, eu acho que eles têm todo o poder de reagir.
Marcelo Razan, GE. Globo. Boa noite, Diniz. Por que o São Paulo saiu da liderança com 7 pontos de vantagem para cair para a 4ª posição, numa desvantagem que agora é de 4, mas pode aumentar se o Internacional empatar ou vencer o Bragantino? Essa é uma pergunta que a gente está tentando responder desde que começou essa série negativa do time. Eu acho que pesa um pouco a desclassificação para o Grêmio. Então, para fechar, a gente fala aqui da Semana São Paulina, que São Paulo não engrena em 2021. Jogou esse último domingo, contra o Atlético de Goiás, em Goiás, e acabou sendo derrotado por 2-1. Não vem numa sequência boa o São Paulo, mas a gente vai deixar isso mais para frente, a gente vai comentar um pouco mais. E para essa partida eu vou deixar nosso setorista do São Paulo, o Vitor, comentar como é que foi o jogo pra gente. Como é que foi a partida, Vitor? Foi mais uma partida de terror. Foi mais uma vez, foi um jogo bem abaixo, bem se repetindo esse filme a cada rodada. E mais uma vez o São Paulo não conseguiu ser com a vitória, diante dos próprios erros do São Paulo. Falando um pouquinho do primeiro tempo, que começou muito equilibrado, com as equipes tentando furar suas retrancas, e também os times tentando se aproveitar mais dos erros do que querer criar suas próprias oportunidades. E com o tempo as equipes foram criando oportunidades de gol. Tanto que aos 20 minutos o Natanael bateu cruzado, a bola desviou no Arboleda, caixa, 1-0 Atlético Goianiense. Aí logo em seguida o São Paulo foi em busca do empate, o Luciano perdeu um gol de cabeça, e o gol de empate do São Paulo saiu aos 39 do primeiro tempo com o Reinaldo. Foi um bonito gol, na verdade, bateu no ângulo, e foi isso o primeiro tempo, sem muitas emoções. Já o segundo tempo foi um jogo mais aberto. O São Paulo fez muitas substituições. O Atlético foi muito superior no primeiro tempo. No segundo tempo foi melhor também. E foi aquele jogo lá e cá. Chance pro Atlético, chance pro São Paulo. Chance pro Atlético, pro São Paulo. Só que o Atlético perdia muitos gols. E o São Paulo também perdeu muitos gols. Então, nessa partida, o adversário que ganhou foi o que foi mais eficiente, o que soube aproveitar melhor sua oportunidade. E o São Paulo tomou gol no contra-ataque. Por incrível que pareça, se isso for motivo de riso para a torcida, sim, o São Paulo não tomou gol de saída de jogo, foi gol de contra-ataque. Foi basicamente no final do jogo isso. E um gol no final do jogo às vezes decreta a vitória para o time que, fez o gol. E resumindo, foi um jogo bem abaixo do São Paulo, muito abaixo. O Atlético Goianiense foi muito melhor no primeiro e no segundo tempo. O São Paulo até deu uma leve melhorada, mas não foi muito eficiente nas jogadas. O Juan Fran tomou uma bolada feia no rosto, substituído. O Juan Fran tomando bolada no rosto é o retrato do São Paulo nessas últimas partidas. E fazer esse comentário eu gostei. O Juan Fran tomando bolada no rosto é o reflexo do São Paulo. Achei interessante, filosófico da sua parte. O São Paulo ainda não venceu esse ano. Não é o primeiro podcast que a gente fala isso. Completa-se um mês sem vitória, né? A gente grava no último dia do mês. A gente está gravando no último dia do mês. Vai sair só em fevereiro, dia 2. E o São Paulo não venceu. O que dá para explicar essa semana? O que dá para explicar esse mês tão abaixo? Esse mês tão ruim, em que perdeu a liderança, cai para a 3ª posição, que depois a gente vai comentar sobre isso. O que dá para explicar esse mês tão ruim? Foi por causa só da eliminação da Copa do Brasil? Foi da discussão do Tietê com o Fernando Diniz?
O que dá para explicar, o que dá para dizer desse mês tão ruim do São Paulo? Pois é, Luiz, são vários fatores, cada um mais improvável que o outro, que possa ser o caso. É muitos fatores, Luiz, é pressão de título que não ganha, é mudança de diretoria. São Paulo acabou de contratar o Rui Costa. A virada de ano, de temporada, eu acho que o São Paulo ainda está em 2020. O 2020 acabou e o São Paulo esqueceu o futebol, como eu já tinha falado no último programa. Parece que acabou o amor, acabou a relação entre Fernando Diniz e os jogadores do São Paulo. Eu tô falando um pouco com um tom irônico, assim, porque eu não consigo ver algo que possa fazer interferência nesses casos. E agora eu quero comentar do São Paulo na tabela. O São Paulo caiu para terceiro, viu o Inter vencer de novo e não sabe como é que vai ficar o campeonato agora daqui para frente. Como é que dá para dizer daqui para frente do São Paulo? O que dá para fazer? O São Paulo, além de voltar a vencer, a situação na tabela também está começando a ficar complicada para o torcedor do São Paulo. Muito por causa dos outros times, porque dessa vez os outros times estão conseguindo resultado. Então, daqui pra frente, o São Paulo, ele tem quarto colocado agora. Quarto colocado. Que é o quinto colocado é o Palmeiras. A diferença entre o São Paulo e o Palmeiras são de 6 pontos. São de 2 vitórias do Palmeiras. Se o São Paulo continuar assim, nessas próximas rodadas, é arriscado do São Paulo sair fora do G4, que vai se formar G6, G7. Então o São Paulo tem que abrir o olho e tem que ver que a temporada, né, que ainda é um pouco 2020, vai ficar totalmente, já está perdida, mas ele tem que agora minimizar o prejuízo. Que de líder já estava quase garantindo a Libertadores, pulou para quarto, voltou para a quarta posição. Agora a Libertadores, que já estava garantida, agora já não está mais, está em risco. Se continuar assim, não vai nem ficar entre o G7, G8. Precisa de muitas mudanças o São Paulo. São momentos que a gente nem consegue explicar, são tantos fatores. Eu vou continuar batendo nessa tecla. Foi por causa daquele jogo do Bragantino que o Fernando Diniz fez aquilo no Tietê, que eu acho que não caiu bem nos jogadores do São Paulo. Bem, e agora a minha grande pergunta, acho que a grande pergunta do São Paulino, para quem acompanha o futebol, eu acredito que acabou o encanto do São Paulo, né? O São Paulo, que jogou um futebol tão bonito, jogou um futebol de posse de bola, de um estilo mais moderno de jogo, não jogou com base em lançamento, com criação de jogada com bola trabalhada. Eu acho que o Fernando Diniz acabou ficando muito refém desse esquema e os jogadores acabaram também sucumbindo a isso, né? O treinador não passa nada de diferente pra gente, vai fazer a mesma coisa e não tentar nada de diferente. Eu acredito que acabou o encanto do time do São Paulo, né? O São Paulo acabou morrendo na posse de bola, eu acredito, né? Além do que também sofre muitos gols da saída de bola. Então, será que é um pouco reflexo disso, Victor? Acabou o encanto do São Paulo e não tem outro jeito de jogar? Pois é, Luiz. A partir do momento em que você é o líder do campeonato, com um futebol vistoso, bonito de se jogar, as outras equipes elas começam a te olhar de uma maneira e começam a te estudar. Tanto que estamos vendo nas nossas frentes o que está acontecendo com o São Paulo. As equipes estão marcando muito bem o São Paulo, tanto que está tomando muito gol de saída de bola, contra-ataque também, porque todo mundo está lá na frente e não tem jogadores com velocidade para se recompor. E esse, para mim, é o grande erro do Fernando Diniz. Ele ficou refém só desse estilo de jogo. Ele
esse era o plano A dele, só que ele não desenvolveu muito o plano B. E o São Paulo, como você disse, ficou muito refém e os adversários começaram a se aproveitar dessa fragilidade e desse plano B que não acabou surgindo para o time de São Paulo. Bem, eu não vou falar agora, a gente sempre trata dos próximos jogos, mas a gente não vai comentar aqui o próximo jogo do São Paulo, porque é só contra o Ceará, dia 10 de fevereiro, que é na próxima quarta, não é nem nessa quarta-feira, é na próxima. Então a gente vai trazer mais detalhes do jogo contra o Ceará no próximo podcast. Só passando nossas apostas que a gente colocou semana passada, quem acertou o placar fui eu, que apostei em 2-1 para o Atlético de Goiás. Para você ter uma ideia de tão ruim que está a fase do São Paulo, que a gente está começando até a apostar em derrota. Todo mundo apostou, nós três apostamos em derrotas do São Paulo, só que eu acabei acertando o placar, mas a gente costuma ser tão otimista, estamos apostando agora em derrota do São Paulo. Vamos ver se até semana que vem a gente muda de ideia. Então a gente vai fechando aqui o programa já. A gente agradeço a você que nos ouviu em mais esse programa nessa terça-feira. A gente agradece pela sua audiência. Se você está nos ouvindo, já vou pedir para que você compartilhe com seus amigos. Comente se gostou, deixa o seu like. Se inscreva no nosso canal se estiver escutando pelo YouTube e nos siga nos mais diversos agregadores de podcast que você pode achar a gente muito facilmente. Está no Spotify, Anchor, Rádio Public, Breaker. E você pode achar a gente até no Google. Agradeço ao Vitor e ao Vinícius por mais esse programa gravado aqui comigo. Eu quero saber se o Vinícius vai deixar frase pra gente. Se vai ter frase nesse programa aqui. Quero ver. A frase desta vez é uma frase que combina com futebol, né? Combina com o jogo. A frase é a seguinte: o jogo mais perigoso que existe. Fechar os olhos 5 minutos quando você já desligou o despertador. Realmente, essa é a pior de todas. Você quer dormir mais 5, acaba dormindo mais... Você quer dormir 5 minutos, acaba dormindo 5 horas. 5 nos persegue. Agradeço ao Vitor, ao Vinícius, a você que nos ouviu. Vini, aproveitando que você já está com o microfone habilitado, que eu já sei, pode ser já despedir do pessoal, que a gente já vai fechar esse programa aqui. Bom, meus queridos, minhas queridas artistas, futeboleiros e damas, obrigado por escutar o podcast até o final. Não vou me alongar muito. Como eu e o Vitor, a gente tá dividindo cabine, eu juro pra vocês que a gente tá que nem aquele meme do Homem-Aranha, que a gente tá apontando um para o outro assim. Quem comenta? Não, é você. A gente tá tipo assim, um apontando pro outro. E aí o bagulho aqui tá na maior zoeira. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Vai ter muitas novidades, vídeo novo cada semana. Vai ter live da Copa do Brasil. Ou quem sabe vai ter live até do Mundial do Palmeiras. A gente vai estar cobrindo tudo. Até no nosso Instagram, que vai estar na nossa descrição. Se inscreva, deixa o like. Manda para aquele seu amigo futeboleiro. Manda para sua dama. Manda para aquele seu artista predileto. Para seguir o nosso conteúdo 100% fiel, 100% original e 100% com acréscimo. Valeu, pessoal, boa noite, boa semana, Deus abençoe vocês aí. Valeu, falou! Então o Vitor também pode se despedir do pessoal também, já que a gente está fechando aqui o programa. Então, pessoal, muito obrigado por vocês estarem nos acompanhando. É muito gratificante, muito feliz participar desse programa, transmitindo essas notícias, né, dos 4 grandes de São Paulo. E obrigado e uma boa semana para vocês. Valeu! Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Nos siga no nosso Instagram, que vai estar na rede social. Se inscreva no nosso canal. Nos siga nos mais diversos agregadores de podcast. E a gente volta na sexta-feira com mais vídeo. E a gente também vai trazer live também, entre outras coisas, para você. Fique por dentro do nosso canal, que vai ter bastante conteúdo. Então, valeu, pessoal. Até sexta-feira dessa vez. E fui. E me enrolei todo. E tchau, até o próximo programa. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, Brasil. Tchau, Brasil. Que vem acréscimo do título do Palmeiras. Que vem acréscimo palmeirense.